Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, como nós podemos perceber no Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus que, agindo com toda a autoridade de Deus, o faz com uma humilde e impressionante mansidão. Humildade e mansidão. Ao mesmo tempo que diz: segue-me, vai, deixa, ele pede-nos para escolhermos corajosamente uma vida pobre e sofredora semelhante à dele. As raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele vive esta autoridade no máximo despojamento e rebaixamento de si mesmo, como quem nada possui. Homem e Deus se rebaixa da sua condição e se faz humilde e manso de coração. E é esta mansidão que nós devemos buscar se nós queremos realmente seguir a Jesus. Assim como o exemplo de São Jerônimo. Tinha um temperamento forte, não tinha tapas na língua, falava o que pensava, não tinha paciência, né? E ao falar isso talvez você se encha: nossa, eu sou assim, então eu vou ser santo. Mas cuidado, isso não é motivo para a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Pelo contrário, é um motivo de luta, de buscar mais a mansidão, ou seja, uma vida virtuosa, assim como São Jerônimo entendeu, quando se deparou com a sua raiva, com a sua ira, com ele mesmo. E quando nós nos deparamos conosco mesmo, nós podemos assustar. Porque muitas vezes nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás, as vantagens que eu poderia ter lá fora. Eu posso olhar para a minha realidade de sacerdote da Canção Nova e querer buscar favores lá fora, utilizando-se da minha realidade de padre consagrado. Usar da boa-fé das pessoas. Mas o caminho da mansidão não é fácil, meus amados irmãos. É um caminho difícil de encontrar e de alcançar,
mas é possível. E a mansidão só vem através da humilhação, através da má compreensão e das injustiças e do sofrimento. Houve um tempo que não havia um dia que eu pensava em ir embora da comunidade por causa das injustiças, das incompreensões, da imaturidade de alguns irmãos. Abri um parênteses para que depois você possa entender. Ao longo deste tempo, dentro da comunidade, me preparando para o sacerdócio, eu deparei com a minha limitação, com a minha deficiência em relação aos estudos. Antes da Canção Nova, eu não tive uma boa formação intelectual. Do primeiro ano à quarta série, eu estudava em uma escola rural, onde cada fileira era uma classe, para uma professora. Depois fui para uma escola estadual. Ali tive bons professores e maus professores, devido à realidade da formação deles também. Por isso eu tive mais dificuldades em relação à filosofia, à teologia, até mesmo nos primeiros anos, né? Ainda sou novo, 4. Nos 2, 3 anos de sacerdócio, me deparei com essa limitação. E pela incompreensão de muitos, e também eu não soube lidar com estas realidades, muitos iam atrás de formadores, iam atrás de autoridades, para falar de mim, mas ninguém tinha coragem de dizer para mim da sua dificuldade comigo diante da minha limitação. Não houve um dia que eu não pensei em ir embora desta comunidade. Porque quando se comenta de você, um outro vem e fala, olha, fulano, cicrano está falando de você. Ah, eu não sabia. E desta forma é um risco de não vivermos a dimensão da partilha e transparência, um risco de não vivermos a correção fraterna. E através dessas incompreensões, eu fui entrando em parafuso. Diante de tantas situações que eu vivi ao longo da minha caminhada, fui entrando em parafuso, onde eu cheguei ao burnout, à angústia, à depressão, ao ponto de algumas vezes pensar em desistir da comunidade e até desistir da própria vida. Já que nós estamos finalizando setembro, mês amarelo. E com isso, quando chegava um fato desse, eu transparecia esta minha ira na vida fraterna, na homilia, e quem acabava sofrendo eram aqueles que estavam à minha frente. Mas certo dia, em uma das missas aqui na Capela São João Paulo II, o Senhor me falou, não é através da ira que você vai alcançar o coração dos meus filhos, mas através da mansidão. Lutei, busquei a dimensão cognitiva, trabalhar as reações e ações, busquei dentro do tratamento com o psicólogo trabalhar estas realidades e fui me deparando com Santo Afonso, onde ele dizia da mansidão. Me deparei com Santa Teresinha, que viviam situações pouco diferentes, mas semelhantes, onde levava a amar aqueles que a prejudicavam, entre aspas, que lhe faziam mal, e eu fui entendendo que o chamado que eu recebi é o chamado da cruz, chamado da humilhação, do sofrimento, da dor.
e uma vida escondida no coração manso e humilde de Jesus. E é somente através deste encontro com Cristo, através deste encontro com Cristo e comigo mesmo, aí eu serei capaz e eu estou sendo capaz de amar mais os meus irmãos. Se um dia eu vier a sair da comunidade Canção Nova, não é por causa das limitações dos meus irmãos, porque é engano achar que dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas perfeitas. Porque ao longo desse tempo, eu comecei a olhar para o defeito de um, defeito de outro, a condenar, a dizer, não é melhor que saia mesmo. E eu estava no mesmo caminho, me perdendo. Porque muitas vezes eu coloquei a mão no arado e olhei para trás. E comecei a assumir algumas ideologias que me levavam a acusar mais os meus irmãos. Ideologias que muitos hoje assumiram e não estão mais na comunidade. Porque colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Neste tempo eu entendi que o caminho da santidade é o caminho da humilhação, do sofrimento. E diante das realidades que eu percebo dos meus irmãos, tendo a possibilidade e a abertura de ir até ele e ajudá-lo a viver uma vida melhor. Se não houver essa abertura, é através do meu testemunho e da minha oração pela conversão dos mesmos. Mas também a partir do momento que eu decidi, não vou mais olhar para as misérias dos meus irmãos, eu comecei a perceber muitos irmãos que lutam pela santidade, que estão no mesmo caminho da humilhação, do sofrimento, da rejeição e do escondimento. E se nós permanecermos com a mão no arado, olhando para trás e para as vantagens que a nossa vida consagrada pode nos dar financeiramente, é um risco de irmos para o inferno. Isso vale também para você, meu irmão leigo, você que está no ministério, você batizado, quando busca as vantagens do mundo. Porque elas nos levam a afastar de Deus. Assim como São Jerônimo, ele deparou consigo mesmo, eu também fiz essa experiência de deparar com um homem irado, um homem revoltado, um homem ferido e machucado. Mas a partir do momento que eu olhei para a cruz de Cristo e entendi que desde do meu chamado vocacional, foi um chamado ao seguimento dos passos de Cristo, eu também teria que passar e estou passando por este caminho do Calvário. Porque sem Calvário não há cruz, sem cruz não há ressurreição, sem mansidão não há santidade. Mesmo São Jerônimo, sendo um homem irado, ele alcançou a santidade porque ele buscou corrigir a sua ira. Poderíamos trazer o exemplo de São Francisco de Sales, um homem irado, que é conhecido como santo da mansidão. São João Bosco, em um dos seus sonhos, ele sonhou que havia uma enorme quantidade de jovens ali brigando, falando palavrão. Ele entra correndo no meio dos jovens, querendo fazer com que eles não blasfemassem, não brigassem com socos. Soco mesmo. Batendo nos jovens. De repente aparece um homem e lhe diz: Bosquinho, não é assim que você vai alcançar o coração da juventude. Mas eu te darei uma professora que te ensinará o caminho da mansidão. De repente aparece Nossa Senhora Auxiliadora e diz ao Bosquinho, São João Bosco: veja, com um gesto, simplesmente o meu gesto, e olhe para as crianças.
com simples gestos de Nossa Senhora, antes disso, eles brigando ali, São João Bosco parou, eles se transformaram em feras, ursos, lobos e feras ferozes. Nisso aparece Nossa Senhora, então. Ela pede para olhar para o seu gesto, e num simples gesto, aquelas feras se transformam em belos cordeiros mansos que estavam pastando. E ela diz: não é por meio de soco que você vai levar a salvação da juventude, mas através da mansidão. É difícil, meus amados irmãos, entender esse processo. Mas quando nos deparamos com a nossa miséria, com as nossas limitações, e hoje eu louvo a Deus porque a formação geral da comunidade tem trabalhado essa busca da vida virtuosa, é o primeiro passo para uma vida de santidade. Desculpa, peço perdão à TV, atrasar um pouquinho, mas eu preciso encerrar. Somente através da descoberta das nossas limitações, das nossas misérias e da luta pela busca de uma vida virtuosa, nós seremos manso e humilde como Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.